Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Deus. Agora nós passamos para o momento da palavra. Eu queria pedir aos irmãos para abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Show de bola. Vou explicar para os irmãos o que a gente vai começar a fazer a partir de hoje. A partir de hoje, esse domingo, comigo no caso, né? Não todos os domingos eu vou estar aqui, mas quando eu estiver, normalmente 3 domingos ou 2, nós iremos estudar o Evangelho de Lucas. Eu vou fazer um nome que se chama Pregações Expositivas. Nós vamos expor todo o Evangelho de Lucas. Aí só Deus sabe quando vai acabar. Entendeu? Texto por texto, perícope por perícope, para a gente poder ir aprendendo o que Deus quer nos repassar através deste maravilhoso Evangelho. Beleza? Então a gente vai seguir aí, ó, até quando Deus quiser. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Lucas, vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 4. Diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Amém? Vamos orar? Pai amado, mais uma vez estamos aqui, Senhor, neste momento onde nós somos alimentados por Ti, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra ela é poderosa e o Teu Espírito opera em nós através dela. E nosso pedido nesta noite, mais uma vez, é que o Senhor opere em nós, que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender tudo que será dito, Senhor, tudo que será exposto deste prefácio, deste Evangelho, Senhor, para que nós possamos crescer em conhecimento, crescer conhecendo quem Tu és, como o Senhor registrou a Tua obra, a Tua vontade para que chegasse até nós hoje. Nos ajuda, Pai. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Me ajuda, Senhor, a lembrar de tudo que foi estudado, que as aplicações sejam diretas a nós nos dias de hoje, para que nós possamos ter certeza da nossa fé, que não somente é uma fé misteriosa, algo que é verdade, mas nós não vemos, mas que ela seja uma fé também racional, que nós possamos explicá-la, pregando o Teu Evangelho aí fora, com fatos verdadeiros históricos, Senhor, como está aqui registrado. Assim nós choramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Hoje vai ser mais como um estudo, né? Eu vou tentar ser mais solto, mas pode ser que fique mais difícil. Evangelho. O que significa Evangelho? A Bíblia ela é composta por vários livros, né? São 66 livros. 39 no Antigo e 27 no Novo. E existem 4 evangelhos. Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento, né? Que é a segunda parte, a parte onde as profecias do Antigo Testamento começam a ser manifestadas, né? Começam a ser concluídas, vividas. E evangelho, especificamente, não significa uma biografia, porque o evangelho ele fala do Senhor Jesus Cristo, só que ele não é uma biografia. Geralmente, uma biografia de uma pessoa, o escritor ele vai analisar aquela vida inteira, né, daquela pessoa, parte por parte, onde ela passou, onde ela viajou, só que o evangelho não é isso. O evangelho é um texto específico que só está contido nas Sagradas Escrituras.
E a palavra evangelho significa uma boa notícia, uma boa nova, né? É uma notícia boa, é uma coisa nova que está chegando e que é boa, Os evangelhos, eles são uma boa notícia sobre o Senhor Jesus, relatada através dos fatos selecionados pelos discípulos, daquelas pessoas que caminharam com ele, correto? E eles foram inspirados pelo Senhor Jesus, para que eles não relataram tudo, mas coisas específicas que teriam total intenção, foram intencionais pelo Espírito Santo, que eles registrassem esses momentos. E esses evangelhos, os primeiros 3 no caso, eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos. O que significa isso? Evangelho sinótico significa que são evangelhos onde, quando você vê eles juntos, os 3 juntos, aí você tem uma compreensão completa de quem é Jesus Cristo. Correto? E os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, ele não está compreendido nos evangelhos sinóticos. Por quê? Porque ele tem uma abordagem e alguns relatos, um foco é diferente do foco dos evangelhos. O foco dos 3 evangelhos está ali com o seu propósito principal em dizer sobre a obra redentiva do Senhor Jesus Cristo. No tanto que não existe relatos de toda a sua infância e nem adolescência. Só o evangelho de Lucas que relata um fato da adolescência do Senhor Jesus Cristo, que é ele no templo, conversando com os mestres da lei, aos 12 anos de idade. Mas não existe relato da sua infância. Então, o evangelho de Lucas, ele é o mais específico e mais completo. Por quê? Porque ele fala do relato sobre o nascimento, né? Ali no capítulo 1, né? Fala sobre o nascimento, fala sobre João Batista, que vinha abrir o caminho, né? E depois ele vai falar sobre os 12 anos de Jesus no templo, depois pula lá para os 30 anos do Senhor Jesus Cristo, que é quando ele vai ser batizado por João Batista, e começa no seu ministério. E também não fala de todo o seu ministério. Lucas especificamente, e também Marcos, eles pulam direto para a última semana, que é onde Jesus vai para Jerusalém, ali é o finalzinho do ministério do Senhor Jesus Cristo, onde teve mais ênfase, mais discussão com os fariseus, né, onde tem alguma operação de alguns milagres. E esse evangelho ele é datado mais ou menos de 60 a 62 anos depois de Cristo. E tem isso aí, segundo os estudiosos, por causa de alguns fatos históricos. E é interessante também porque Lucas, que é o autor desse evangelho, ele não era um apóstolo. E ele não caminhou com o Senhor Jesus Cristo. Lucas, ele era companheiro do apóstolo Paulo. Está registrado lá em Colossenses capítulo 4, verso 14. Lucas não era um judeu, Lucas era um grego e era médico. Era um homem instruído, um homem que sabia escrever bem. Os historiadores dizem, né, e os estudiosos do grego dizem que esses primeiros 4 versículos ele escreveu como se fosse um grego clássico. Era um homem que era conhecido, era letrado, como se diz, né? Não era como Pedro, que era um pescador, né? Não era como outros homens que viviam ali naquela região da Galiléia, que era uma região pobre. Não, Lucas era um homem instruído. E ele não caminhava com o Senhor Jesus. Por isso que ele diz lá que ele fez uma investigação, né? Ele pegou ali fatos coordenados, relatos de pessoas que estavam com o Senhor Jesus Cristo, que foram testemunhas oculares, que viram tudo o que aconteceu. E aqui, esse título do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, é interessante que também não tem o nome de Lucas. Tanto o Evangelho, como eu não falei antes, como também o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas. Lucas, ele registrou toda essa história do livro do Evangelho de Lucas, né, sobre o Senhor Jesus Cristo, antes da sua crucificação, do seu nascimento, essa parte do seu ministério, a sua crucificação, a sua ressurreição, né, o relato, as aparições do Senhor Jesus, e depois ele dá continuidade no início da igreja,
onde Jesus dá a ordem aos seus discípulos que eles permanecessem em tal local para que do alto eles fossem revestidos de poder, que é onde vem Pentecoste, a descida do Espírito Santo. E ali tem os relatos do apóstolo Paulo, onde Lucas, quando ele registra os fatos, ele diz: nós estávamos em tal lugar, nós e isso, em tal lugar. E na carta do apóstolo Paulo fala que Lucas estava com ele, né? E também teve os historiadores da própria época, logo depois dos fatos aconteceram, ali depois de 200 anos depois de Cristo, homens que eram historiadores daquela época, também registraram e constataram que realmente era um homem grego, que era médico, né, um homem instruído, que era companheiro do apóstolo Paulo, que foi esse homem que escreveu o Evangelho de Lucas e o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Por isso, o nome deste evangelho é Lucas, o Evangelho de Lucas. Beleza? E o Evangelho de Lucas, ele teve um destinatário. Né? Os escritos do Novo Testamento, geralmente eles têm um porquê eles foram escritos. Não é igual, por exemplo, o livro dos reis, ou crônicas, como nós lemos. Né? Crônicas, geralmente, os reis eles mandavam escrever livros das suas histórias. Então, tinha livros registrados das histórias dos reis. Esse, especificamente, Lucas escreveu destinado a um homem chamado Teófilo. E esse homem ele não tem registro dele em nenhum outros livros, a não ser em Lucas e em Atos dos Apóstolos. E só no início também, em Atos está no capítulo 1, no verso 1, fazendo alusão desse primeiro livro de Lucas e fazendo alusão do livro de Atos, que Lucas escreveu para Teófilo. E quem é esse Teófilo? Teófilo significa aquele que ama a Deus, né? Ele somente é citado nesses dois livros. E não se sabe o certo quem ele é. Não há descrições sobre ele nas Sagradas Escrituras. Mas nós podemos afirmar que ele era um homem de autoridade no meio romano, né? Uns falam até que ele era da casa de César, do imperador. E por quê? Porque no verso 3 diz lá, ó, no finalzinho, curada investigação desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Então, excelentíssimo é como se fosse, vamos supor, um presidente, um ministro, né? O ministro da Justiça, o excelentíssimo ministro da Justiça. Então, ele é um homem de uma alta posição ali dentro do Império Romano. E qual foi o propósito que Lucas escreveu? Também está descrito lá no final, no verso 4. Ó, lê comigo lá no verso 4. Ó, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, Lucas escreveu para que Teófilo, provavelmente ele era um novo convertido, que havia se convertido em Roma, e ele precisava de uma base sólida para que ele pudesse caminhar a sua caminhada cristã, né? O próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus 28, né? Vão, pregue o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles têm que se tornar o quê? Discípulos. O discípulo é aquele que caminha como seu mestre. Então, como que você vai caminhar como seu mestre se você não conhece como seu mestre caminhou? É? Então, Teófilo ele precisava ter uma base desses fatos, né, de pessoas que conviveram com o Senhor Jesus Cristo, porque nada mais que o Evangelho e a pregação dos apóstolos, ela era uma pregação de testemunho, né, do que eles escutaram e do que eles viram, porque eles caminharam com o Senhor Jesus Cristo por 3 anos. Beleza? E esse é o alvo deste evangelho, para que Teófilo tivesse a certeza daquelas verdades que ele foi instruído ali introdutoriamente. E para nós, qual é a grande importância desse prefácio, desses versículos, desse evangelho de Lucas? Qual a importância para nós hoje? Eu até tentei colocar um tema, né? Lucas para nós. Porque a palavra ela é atemporal, ela não é apenas daquela época, ela serve para nós hoje. E ela trabalha tudo hoje na nossa vida. Isso aí. Mais atual. Acho que foi Spurgeon que falou, né? Não lembro, teve Spurgeon, né? Mas a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque ela é muito importante para nós hoje. Houve problemas ao decorrer da história da igreja, desde lá do seu princípio. Houve problemas com a literatura cristã, porque a igreja, ela que
ela que, através da direção do Espírito Santo, através dos temas, né, como a história da redenção, foi juntado todos esses livros. Eles não foram dados juntos. A igreja, no concílio, começou a avaliar, esses livros aqui, esses relatos, eles estão dentro do mesmo contexto, né? Tudo dentro do mesmo tema, fala sobre as mesmas coisas. Um livro fala e o outro responde, né? São 66 livros, escritos em 3 continentes diferentes, por mais de 40 autores diferentes, por mais de 1.600 anos. Então, como que a gente vai poder falar, poxa, é verdade, esses livros estão corretos? Nós temos consciência que foi pela instrução, né, direção do Espírito Santo, que iluminou a mente daqueles homens naquela época e que eles juntaram esses 66 livros e fecharam o chamado cânon. Cânon significa régua de medir, como se fosse uma régua. Todos eles passaram por essa régua de medir. Só que no começo da igreja, houve aparições de falsos livros, falsos evangelhos. Isso aí, os livros apócrifos. Eles eram livros que não eram inspirados pelo Espírito Santo. E como a igreja analisou isso? Através dessa régua, do cânon. Porque eles destoavam de tudo que os outros demais livros tinham escritos, tinham registrados, tanto do Antigo Testamento das profecias, como dos cumprimentos do Novo Testamento. Então foram excluídos. Aí tem lá o Evangelho de Tomé, tem o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Marcião, e por aí o livro de Enoque, e por aí vai. Quase que entrou no cânon o livro de Enoque. Por algumas coisas não entrou. É isso aí, polêmico, muito polêmico. Porque tem até citação dele no Novo Testamento. É isso aí, tem muita coisa estranha. Entendeu? Então, teve esse grande problema no começo da história. E também, depois da Reforma Protestante, passado ali alguns aninhos, né, no século XVII, passou uns 100 anos, ou mais, surgiu um movimento na Alemanha denominado de Iluminismo. E esse movimento, ele se iniciou como um movimento cultural europeu que buscava mudanças na política, na área da economia, né, na área social. Só que tinha um grande problema nesse movimento. Eles disseminavam conhecimento e enalteciam a forma de conhecimento sobre a razão e excluíam tudo que não se havia explicação lógica, racional. E o pensamento deles era basicamente baseado nas filosofias chamadas de racionalismo e empirismo. Eu não vou entrar nisso aqui para a gente não perder tempo. Mas o que é importante para a gente é que essas duas formas de pensamento, todas as duas excluíam Deus, excluíam de lado. Então, tudo que era sobrenatural, tudo que era milagre, sobrenatural, era excluído, porque não se explica pela ciência, então não é verdade, não existiu. No tanto que eles falavam que esses relatos do Senhor Jesus como a encarnação, os milagres que Jesus fez, a ressurreição, tudo eram criação dos seus discípulos, porque eles queriam criar. Jesus foi embora, morreu, foi crucificado, então eles roubaram o corpo do Senhor Jesus, foram lá e começaram a inventar milagre, que ele apareceu aqui, apareceu acolá, para poder dar continuidade. Teve um teólogo que até falou que eles fizeram isso porque eles descobriam que dava dinheiro, porque Jesus e os seus apóstolos recebiam ofertas ali, né? Então, possivelmente, eles viram que dava lucro e não queriam voltar a trabalhar, aí eles deram continuidade. Loucura, né? Uma pessoa totalmente que não tem compreensão. E daí, esse iluminismo deu nascimento ao então conhecido como liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele nasceu através de pastores daquela época que queriam pegar algo que eles achavam que era bom desse iluminismo e unir com a teologia cristã. Correto? Então começou a nascer as igrejas liberais com relação à Sagrada Escritura. Não é liberal porque pode fazer tudo dentro da igreja, não. É liberal porque a Bíblia passou a não ser tida como completa a palavra de Deus.
A Bíblia passou a ser conhecida que ela contém a palavra de Deus. Então, nem tudo que está na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, através da interpretação desses homens. E quem disse isso foi Calbart, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Calbart foi um homem que ele tentou ajudar contra o iluminismo, contra essa entrada do liberalismo, só que ele acabou também sendo influenciado pela época, né? Então, é muito perigoso, por isso que a gente tem que procurar a compreensão correta da Sagrada Escritura. E o seu contexto histórico, né? Histórico, gramatical, que é a interpretação que a gente gosta de fazer, a igreja presbiteriana. Né? Olhando para a história, olhando para a gramática, fazendo uma boa exegese do texto, tendo a compreensão do texto dentro do seu contexto, saber por que foi escrito, para quem foi escrito, o que estava acontecendo, para a gente não pegar um caminho torto e se desviar como a gente vê por aí afora. E isso, no século XVIII, se deu início nesse liberalismo teológico, que a interpretação da Bíblia agora partiria não do texto bíblico, não da sua história, dos seus fatos registrados, mas sim da razão. Então, tudo que era sobrenatural, como milagre, ressurreição, tudo foi excluído. Isso não vale. A criação, Gênesis lá, no início Deus criou os céus e a terra. Não. Foi escrito ali para poder a gente ter que é a evolução. Hoje em dia existe até o chamado design inteligente, que são cientistas cristãos que estão tentando mostrar para a ciência que não houve evolução, porque o evolucionismo é uma teoria. Eles vão voltando até o Big Bang e trabalhou, mas quem criou o Big Bang? A estrela que explodiu. Então, o design inteligente diz que existiu alguém poderoso que deu início a todas as coisas, porque nada vem do nada. Nada vem do nada. Então, a ciência, ela para. E tem que se ter um Criador, tem que se ter alguém que inicia todas as coisas. E esse alguém, o grande arquiteto do universo, como muitos dizem, é o nosso Deus. É o nosso, como nós vimos em João, Senhor Jesus Cristo. Porque no princípio era Deus, e Ele estava com Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Beleza? E esse problemaço do liberalismo teológico, infelizmente, ele está hoje vivo por aqui, entre nós. As faculdades que dão o curso de teologia, que são fora das igrejas, todas elas estão contaminadas pelo liberalismo teológico. Se você for procurar fazer uma faculdade na Estácio, na Uniswan, qualquer outro tipo de faculdade, ela vai estar sendo guiada pela teologia liberal. Faculdades onde não se tem os seminários igual o presbiteriano, batista, um assembleano, na CPAD, eles são confessionais. Eles seguem as Sagradas Escrituras. Esses são legais. Você não vai sair de lá menos crente do que quando você entrou. Agora, esses, se você for fazer, é bem capaz de você, se você entrar balançado, você sai não crente. Vai sair formado em teologia, mas falando que Jesus nem existiu. Aí sai quase ateu, né? Obrigado. E nesse prefácio, Deus, através de Lucas, ele nos mostra que todo relato bíblico é verdadeiro e é o que? Genuíno a palavra de Deus. Né? Deus serviu de usar variadas formas para registrar os relatos históricos inspirados, como essa investigação de Lucas. E é muito interessante porque Lucas faz uma investigação e toda a narrativa bíblica ela é fundamentada em fatos. Fatos que já aconteceram, fatos que estão acontecendo e fatos que acontecerão no futuro breve. E se comprova tudo o que aconteceu. Se comprova que existiu o dilúvio. Né? Se comprova todas as coisas. A ciência está comprovando tudo. Se comprova que todas as mulheres, elas vêm de uma mulher, porque tem um gene no DNA que mostra que todas as mulheres vieram de uma. Quem é essa mulher? Eva. Existe a explicação médica para a criação de Eva. Porque tem um relato bíblico que Deus tirou a costela de Adão, que ele fez dormir, anestesia geral. A costela é porque onde está a célula tronco, onde pode clonar uma pessoa. E
Deus criou, a ciência explica. Esses homens como Marcos Erbene, ele é perfeito, e também o professor Adalto Lourenço, depois coloca lá no YouTube, ele vai explicar coisas para vocês que vocês vão ficar de boca aberta. Eles usam a ciência para ratificar, para aprovar tudo que está relatado nas Sagradas Escrituras. Porque quando foi escrito, não se foi pensado com os olhos científicos, né? Foi-se escrito para que nós entendêssemos como se deu o início de todas as coisas e como tudo vai se guiando até os dias de hoje. E nesse Evangelho de Lucas, é interessante porque Lucas começa falando sobre a narração fiel e coordenada dos fatos da obra de Cristo, como ele diz lá no verso 1. Ó. Veja comigo no verso 1. Visto que muitos houve que empreenderam e deram uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Né? Lucas relata que muitos já narraram o que havia acontecido entre eles. Se diz que outros evangelhos, fora Marcos e Mateus e João, outras pessoas também escreveram naquela época. Pô, seria interessante, né? Você relatar, né? Eu vou acompanhar ele e estou escrevendo. Jesus fazendo o coxo andar, o cego voltando a ver. Pô, caraca, ele está andando sobre a água. Quem não relatou? Só que pessoas faziam os seus registros não inspiradas pelo Espírito Santo. Eram registros históricos, verdadeiros, fatos verídicos. Serviam como comprovação histórica. Não tanto como existe hoje comprovação histórica do homem Jesus de Nazaré. Existe o homem, o Jesus histórico. As pessoas, os historiadores creem que existe. Não necessariamente eles creem que ele é o Filho de Deus, mas creem que existiu esse homem, por causa dos relatos históricos. E existiam outros evangelhos. Por isso que ele diz, né? Muitos houve que empreenderam com essa narração coordenada dos fatos entre nós que se realizaram. E aqui tem uma palavrinha interessante, né? Realizaram. Na nossa língua a gente não percebe, mas no grego, no original, o grego koiné, realizaram dá a conotação de cumprimento de profecias. O que foi realizado? Não porque aconteceu, algo ali aconteceu. Então, fulano de tal realizou algo ali. Não. É que o que havia sido prometido se realizou. Né? Aquele homem que iria sofrer, pagar pelo nosso pecado na cruz do Calvário, o Messias, aconteceu. Então, foi cumprido. Então, aquilo que foi profetizado antes se realizou. A palavra se realizou, aconteceu. Como a própria vinda do Messias, onde o próprio Deus, lá em Gênesis 3,15, diz que do ventre da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Eva até poderia pensar que era o primeiro filho dela, só que não era. Da mulher significa que viria de uma mulher e que nasceria alguém. Quem é esse alguém? Não falou que era somente um ser humano, mas esse alguém era Jesus Cristo, Deus Filho encarnado. E ele venceu, pisou na cabeça do serpente, e ela lhe picaria o calcanhar, que foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, mas também morreu por nós na cruz do Calvário, para pagar pelas nossas falhas. E essa veracidade dos fatos apenas pode ser narrada por pessoas que viram, que presenciaram as obras de Cristo. Olha o que Lucas diz no verso 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Né? Então, quem foi que transmitiu? Quem foi que transmitiu esses fatos? Foram testemunhas oculares, pessoas que viram ali, né? No texto hoje a gente vê, né? Naquela série, maravilhoso, as pessoas lá vendo. Com certeza devia estar muita gente. Os relatos dizem isso, que tinham multidões de pessoas, né? Jesus ensinando, daqui a pouco vinha o coxo descendo do telhado da casa, todo mundo vendo, gente subindo, né? Na série mostra até Pedro subindo na laje. É legal, eles ficam, Mateus, né? Mateus depois Pedro, com as crianças, isso aí. Então, com certeza foi isso. No tanto que tem um relato que aquele homem, onde Jesus vem passando, o homem sobe no pórtico da cidade. Eu esqueci o nome dele. Zaqueu, isso aí, ele sobe para olhar Jesus. Imagina a multidão em volta. Então, teve muitas testemunhas oculares. E o Lucas procurou por essas pessoas para poder ouvir esses relatos. E, com certeza, ele foi aonde? Ele não foi em qualquer pessoa, porque ele mesmo diz, oculares e ministros da palavra.
Quem eram os ministros da palavra? Os apóstolos. Eram os apóstolos. Então, todo o relato desse evangelho de Lucas, ele está fundamentado não no que Lucas viu, mas no que Lucas escutou sobre os relatos dos apóstolos. Né? Aqueles homens relataram a ele tudo que eles viram, tudo que eles caminharam com o Senhor Jesus Cristo, né? Tudo que eles testemunharam a todo momento daqueles 3 anos com o Senhor Jesus. E Lucas separou como? Inspirado pelo Espírito Santo. É interessante porque nós vemos que não apenas Deus usa como uma revelação. Um exemplo, o livro de Apocalipse. O apóstolo João, ele tem uma visão na ilha de Patmos. E ele começa a escrever. Uma revelação. Depois ele foi e registrou tudo. Não, Lucas também foi inspirado pelo Espírito Santo. Só que colhendo testemunhos de pessoas que estavam ali com o Senhor Jesus, de verdadeiramente ministros da palavra, homens que largaram a sua vida, homens que foram chamados pelo Senhor Jesus, como tem lá o registro aqui, né, um pouco mais à frente, diz o Senhor Jesus chamando Natanael, chamando Filipe, chamando o próprio apóstolo Pedro, né? Isso aí, entendeu? Então, ele colheu essas informações, e também foi uma forma que Deus usou para deixar registrado para nós todas as Sagradas Escrituras. Né? Lucas também utiliza o relato, esse relato é um relato histórico. É um relato histórico, quando ele diz no verso 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E aí? Então, Lucas realizou uma cuidadosa investigação, né? Eu não achei, mas não sei se Lucas ele já era um historiador. Possivelmente não. Possivelmente ele ganhou um dom de ser um homem que investiga, que tem ali a mente aberta, como os investigadores, né? Pô, eles veem coisas que a gente não vê. Né? A gente está olhando aqui, eu não estou vendo nada, mas aquela pessoa ela está vendo algo a mais. Existe até um curso nos meios policiais que para você ser diferente, você está aqui no dia a dia, todo mundo está vendo normal, mas essa pessoa ela está vendo a mais, ela está vendo sinais. E o Lucas possivelmente recebeu esse dom de poder fazer, para poder fazer essa investigação, de ver a mais, de saber qual texto, qual relato ele iria colocar no seu evangelho, nesse registro a Teófilo, né, inspirado por Deus. Que legal, né? E ele teve a sua inclinação movida pelo Espírito Santo, né? Por exemplo, as cartas de Paulo. O apóstolo Paulo, uma outra maneira de inspiração, o apóstolo Paulo resolvia problemas. Né? A carta de Coríntios, Paulo resolvendo problemas. Carta de Éfeso, né? Carta de Tito, Paulo resolvendo problemas. Só que ali ele levava teologia, instruções. E quem instruiu Paulo? O Espírito Santo. Paulo fala que ele ficou 3 anos estudando e aprendeu direto do Senhor Jesus. Possivelmente, o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, quando ele encontra Paulo, ele ficou instruindo Paulo por 3 anos. Não se tem relatos, né? A gente fala possivelmente. E Paulo instruía tudo o que ele escutou do Senhor Jesus. E ele foi instruído pelo Senhor Jesus, inspirado pelo Espírito Santo. Então, ele resolvia problemas. Lucas não. Lucas escutou narrativas, testemunhos. E Lucas investigou toda a vida do Senhor Jesus, desde a sua origem. Lucas investigou. A gente vai ver pelo Evangelho de Lucas sobre o nascimento, sobre quando Jesus foi circuncidado. A genealogia, isso aí, a genealogia vindo buscando de tudo, para a gente poder entender, Deus vem guardando na história, o sangue real, ali a descendência de Sete, tudo direitinho ali vindo caminhando, maravilhoso. Então ele foi investigando tudo, até lá o retorno de Jesus a Jerusalém, a prisão, a crucificação, a ressurreição, as aparições, até o início da igreja no livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas também pega e leva esse conhecimento para fazer o quê? Para alicerçar a fé de Teófilo, que está lá no verso 4.
para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, Lucas fez isso tudo com a intenção de quê? Que ele alcançaria, que ele ajudaria Teófilo. Mas nós podemos crer que Lucas também tinha consciência que aquele livro não ficaria só nas mãos de Teófilo. E por isso ele também se esforçou mais para que repassasse todo esse conhecimento, né, que ele sabia que era verdadeiro, ele sabia que era realidade, para que Teófilo não somente tivesse a sua fé alicerçada, mas que ele pudesse também repassar a outras pessoas. E Deus fez isso com essa intenção, no tanto que esse evangelho nos chega até hoje e faz parte do cânon. Beleza? E agora eu queria fazer algumas aplicações finais, alguns aprendizados que nós podemos trazer para os nossos dias. Deus, ele usou duas maneiras de se revelar para nós seres humanos. Ele usou a maneira da revelação chamada de revelação geral e uma chamada revelação especial. Revelação geral significa que Deus se revela através de toda a sua criação. O próprio salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Então não tem como, lembra que eu falei da ciência? Não tem como um planeta ele está ali na sua rotação, na sua translação em volta do Sol e não se mover um grau mais para perto ou um grau mais para longe. Quem mantém essa galáxia funcionando? O universo existem várias galáxias. Por que uma galáxia não se choca com a outra? Eu vi um estudo de um cientista falando, nós pensamos que o nosso Sol ele está parado. Só que não, fala que o nosso Sol ele está em movimento. Então é como se os planetas estivessem assim, e tudo em movimento, certinho. Quem mantém isso correto e não entra em choque? Não bate? Existe um Criador. E essa revelação geral mostra que existe um Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, diz que os homens eles são indesculpáveis, porque eles não glorificam a Deus pelas obras que Deus fez, pela sua própria criação. Porque não tem como nós falarmos como é que as estações são perfeitas, como é que o sol nasce direitinho e se põe. Desde quando nasceu, eu escuto que vai acabar o oxigênio por causa da camada de ozônio. Por que não acaba? Que mantém? Porque chove, as plantas, tudo é perfeito, não tem nada de errado. As marés, que são a faxineira, elas vêm e vão. A lua, isso aí, por quê? Isso aí. Por que a água não vem até aqui? Porque Deus deu ordem ao mar que ele fique ali. Está escrito. Então existe um Criador. Então essa é a revelação geral de Deus. O nosso próprio corpo, o ser humano, é perfeito. Quem criou? Até hoje os cientistas ficam loucos. O sistema nervoso, o céu, manda elétrons que você mesmo acabou de pensar já está mexendo. Quem pode ter feito isso? É evolução? Veio do ameba? Nunca. E existe a revelação especial. A revelação especial, o que é? São as Sagradas Escrituras. É quando Deus se utilizou de homens para poder trazer a sua mensagem a nós, nos explicar quem é Ele, o que Ele fez, a sua criação, por que nós estamos assim hoje, falar sobre a queda e sobre a sua redenção, porque o seu Filho veio. Basicamente, a revelação especial de Deus ela é fundamentada em 3 pilares: criação, queda e redenção. E é através dessa revelação onde nós aprendemos a importância de Jesus Cristo, o porquê nós tropeçamos e erramos, né? E Deus usa através do Espírito Santo e abre os nossos olhos para que nós entendamos essa revelação especial. A Bíblia, elas são fatos registrados, ou que já aconteceram, ou que acontecerão, como eu disse. É uma exposição da queda, né? Da criação, da queda e da redenção. Ela nos ensina quem é Deus, a sua essência, os seus atributos, porque existem trilhões de igrejas diferentes, porque não se estuda Deus perfeitamente. Pô. Se Deus é soberano, totalmente soberano, como eu vou determinar algo que Deus faça? Como que eu vou declarar algo? Eu não declaro, eu peço. Quem sou eu? Deus é totalmente soberano. Ele é o dono da vida e da morte. Ele é o dono de todas as coisas.
Não, como eu disse aquele dia, não passa um mosquitinho aqui, ó, que não for da vontade de Deus, que Ele permitiu que ele voasse aqui, porque se Ele não quisesse, Ele não passaria. Essa é a grande verdade. E essa Bíblia conta toda essa história, quem é Deus, a história da redenção, a história do seu Filho vir nesse mundo para pagar pelos nossos pecados, essa entrega graciosa. E nós não temos que ter somente o que? Uma fé subjetiva, nós temos que ter uma fé objetiva. Se nós formos convertidos a Deus, a Cristo, né, arrependemos dos nossos pecados e não estudarmos, nós não saberemos explicar nossa fé. Então ela vai ficar uma fé só que está no nosso interior. É uma fé conhecida pelos teólogos, eles usam a palavra uma fé subjetiva. É uma fé que é somente minha. Eu não tenho como eu passá-la para você, porque ela está aqui dentro. Ó. É uma fé, ela está dentro de você. É isso aí, ó, Tiago, isso aí. Você não expressa ela, nem com obras e nem com palavras. É uma fé que está dentro de você. Agora, quando você tem uma fé objetiva, você busca o conhecimento e repassa esse conhecimento. Olha o que Lucas está fazendo aqui. Ele está repassando. Teófilo, ele sentiu vontade de obter mais conhecimento. Lucas foi porque, possivelmente, Teófilo lhe enviou para que ele registrasse tudo, né? Para que ele pudesse dar ali a base, o alicerce, para que ele pudesse caminhar. Não, eu não tenho dúvida. Jesus realmente ele veio, ele morreu, ressuscitou, e ele vai voltar. E todos os escritos, é tudo verdade, né? Então, nós não devemos apenas ficar nessa fé subjetiva, naquela que somente é uma afeição particular nossa, mas devemos buscar essa fé objetiva, para que ela seja manifesta através das nossas obras. E essa fé ela pode ser obtida por esse conjunto todo da Bíblia, esse conjunto de escritos doutrinários que está aqui nas Sagradas Escrituras, né? Nós usamos muitas vezes a teologia sistemática, a justificação. Aí tem vários textos na Sagrada Escritura que vai provar o que é aquilo ali. É muito interessante. Nós podemos buscar isso aí para a gente ter essa fé objetiva e saber explicar a nossa fé. Um outro ponto que é a importância desse conhecimento bíblico, que está ligado a esse, né? Teófilo necessitava, e a conversão dele foi apenas o princípio, como é a nossa. A nossa conversão é apenas o princípio. Nunca nós devemos parar de estudar. Eu escutei um pregador falando que um pastor, se ele parou de estudar, ele nunca deveria ter sido pastor, porque ele nunca vai saber de tudo. Então, a Sagrada Escritura, ela é um oceano insondável de conhecimento, né? Muitas vezes se fala que de um versículo se tira várias coisas. Nós temos que tomar cuidado sobre isso, porque o texto ele tem uma direção, né? Se um texto tiver várias aplicações, beleza, mas um texto ele vai falar sobre algo correto, algo certo. Eu não posso tirar 10 coisas de um texto. Se não estiver uma aplicação ligada no que o autor quer dizer, quer repassar, como aqui o Lucas está dando ênfase, nos fatos, que realmente esses fatos vão fazer o quê? Vão nos ajudar na nossa caminhada cristã. Nós vamos crescer em conhecimento, seremos crentes maduros, firmes. Quando estiver passando por um problema, você vai estar firme, porque você sabe onde você está ancorado. Você sabe quem te salvou. Você sabe quem transformou a sua vida. Quem está ali te cuidando de você. Você sabe que se faltar dinheiro, você não vai passar fome, porque ele falou para a gente não andar ansioso, porque os passarinhos têm comida. Porque eu não vou ficar sem roupa. Olha os lírios do campo. Então eu vou estar firme. E eu vou saber que quando algo ruim acontece na minha vida, não é ruim, é bom porque é para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é muito importante essa busca do conhecimento, de ter versículos gravados na mente, né? Às vezes, um momento tu está sem Bíblia, você tem um versículo gravado, encontrar com alguém na rua, o Espírito Santo vai usar o que você leu, o que você estudou, não o que você não sabe. Ele pode fazer? Pode, mas a nossa obrigação, se todos nós temos condições de alcançar a Bíblia hoje, então a nossa obrigação é estudá-la, né? Lê-la, meditar nela, para que a gente possa ser usado por Deus. Então, se nós buscarmos, nós não iremos balançar e cair.
a gente pode até dar uma simples balançada por causa do vento. A ventania, às vezes, venta forte. Isso aí, né? Você vai dar, mas você não vai cair. Porque você está alicerçado na rocha. A sua casa vai ficar em pé quando vier a tempestade. Não será levada pela tempestade se ela estiver fincada na areia. Né? E Deus nos manda. O que ele diz lá em Josué 1:8? Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele de dia e de noite. E que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e tudo lhe será bem sucedido. Né? Não você vai prosperar, não é ficar milionário, não. Você vai prosperar na caminhada cristã, você vai crescer, você vai entender o que está acontecendo, vai saber por que as coisas acontecem e vai aprender com aquele ensinamento. E dúvidas, geralmente é normal, nós iremos ter dúvidas. Não se assuste se você tiver dúvida de textos. Tem textos que realmente são difíceis, ainda mais hoje que há trilhões de interpretações diferentes. Tem o liberalismo teológico, ele se levantou homens ao decorrer da história da igreja que pegaram textos que eram interpretados da maneira correta desde os apóstolos, desde os pais apostólicos, que são os discípulos dos apóstolos. E desde aquela época, aí chegou em um certo momento nessa caminhada, se levantou alguém, opa, não, aqui é diferente. Aí se criou, como tem um chamado arminianismo, que fala que o homem que decide ir a Deus. Só que nós vemos que o homem ele nasce totalmente morto. Está lá escrito, o apóstolo Paulo fala, em seus delitos e pecados. Você só vem a Deus porque ele primeiro abre seus olhos. Porque ele primeiro move o seu coração. Ele tira o seu coração de pedra e coloca um coração de carne. O que significa isso? Ele pega aquela terra que não tem vida, joga fora e bota uma terra nova adubada. Aí ele vai, planta a semente do Evangelho. Então essa semente vai germinar. E é o Espírito Santo operando. E aí você entende quem você é, você crê, recebe a fé que é um dom, Efésios 2:8. Essas pessoas não, a fé é minha. Ela nasceu comigo e sou eu que creio. É um ensino errado. Então nós temos que ficar ligados. Podemos ter dúvidas, mas não é o fim. Nós podemos buscar a resolução desses problemas. Tem um filme muito bom, que o nome dele é Em Defesa de Cristo, onde um homem chamado Lewis Strobel, ele é um investigador muito famoso, ele é repórter investigativo americano, e ele é um homem que era formado em direito, um homem letrado, né? A esposa dele se converteu, ele não admitiu, para ele a esposa dele estava traindo ele com Jesus Cristo, porque ela só falava de Jesus. Aí o que ele fez? Ele tinha condições financeiras, o homem, todas as técnicas de investigação ele obtinha, ele estudou, e foi investigar, foi em Israel, foi buscar nos homens que têm os manuscritos, foi investigando, depois de 2 anos de investigação, o que aconteceu? Ele se ajoelhou e se converteu. Ele foi convertido pelos fatos, que é o que o Evangelho de Lucas vai nos mostrar. Lucas, para nós hoje, são os fatos de toda a história do nosso Senhor Jesus Cristo, de toda essa grandiosa história da redenção. É um filme muito bom, depois veja, é Em Defesa de Cristo. Tem até livro, primeiro nasceu no livro, aí pegaram e fizeram o filme. Acho que são 2 livros, se eu não me engano, Em Defesa de Cristo. Depois eu passo para vocês no final. Então, nós podemos ter dúvidas, mas essas dúvidas podem ser dissipadas. É só buscar, pedir em oração, pedir o Espírito Santo para iluminar nossa mente, que esses fatos estarão vivos e verdadeiros na nossa vida. E nós podemos, e aqui algo interessante também, uma outra aplicação final. Eu falo aos irmãos para não estudarem somente por vocês mesmos, porque quando a gente está começando, a gente pode cair nesse erro. E o próprio Deus, ele deu dons a homens que são chamados de mestres, os pastores, os presbíteros, e esses homens, eles vão ter o dom de estudar, a eles vai ser iluminado, né? E esses homens, eles vão poder saber explicar, eles vão nos conduzir para que nós possamos não ser enganados por essas falsas doutrinas, esses falsos erros, para que nós não venhamos até estar ali de uma maneira sincera,
mas crendo errado. Eu gosto muito da nossa igreja, por quê? Porque a nossa igreja, ela adota o sistema de escola bíblica dominical, que é na parte da manhã, tem aqui na congregação. É antes do culto, onde nós estudamos ali, geralmente, às vezes é uma revista, um tema, aí é um estudo, depois do culto, depois do culto, lá na sede também é depois do culto. E nesse momento a gente pode fazer pergunta, né, porque a pregação é mais difícil. Agora, no estudo, a gente pode fazer pergunta, tirar dúvida, e ali aquela pessoa instruída, chamada por Deus, capacitada, ela vai estar ali para dissipar essas dúvidas sobre aquele tema que está sendo estudado. E também a nossa igreja ela tem símbolos de fé. Né? A nossa igreja presbiteriana ela é fundamentada nas Sagradas Escrituras como a sua regra de fé e prática, e tem os símbolos de fé, que são a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Eu estou até postando no grupo da igreja o Catecismo Maior, que é feito sobre perguntas e respostas com as bases bíblicas embaixo. E dali, e também tem o Diretório de Culto. É como funciona o culto, biblicamente falando, também não é de qualquer jeito. E esses símbolos de fé, eles são como um guia para nós. Eles não são infalíveis, eles são falíveis, pode conter erro, mas eles são como um guia. Então, a gente vai estudando através deles, e eles vão nos direcionando. Ó. O que é isso? Tal. O que é isso? Tal. A Confissão de Fé tem 32 capítulos, se eu não me engano. O Catecismo Maior tem 196 perguntas. O Breve é um catecismo menor, que foi reduzido em uma linguagem mais fácil, que é feito para crianças e adolescentes, né? Mas também é excelente. E tem o Diretório de Culto, que é como a gente vai entender o que significa a liturgia do culto. Quem pode pregar, quem pode liderar, quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo, por que faz isso, por que faz aquilo. Então, ele irá nos instruir. Então, não estude sozinho. Estude através da confissão, venha para a escola bíblica dominical, e aí você não vai estar sendo conduzido por doutrinas de demônios ou de homens, porque tem muito lugar que o diabo também está no púlpito, trazendo falsos ensinos. E o mais importante de tudo, quando nós estudamos, nós conhecemos a Cristo, verdadeiramente. Né? Como eu disse, Lucas é um dos evangelhos sinóticos. Esses evangelhos, se nós olharmos os três, nós teremos a compreensão total. Só que, se nós lemos também somente o evangelho de Lucas, ele é o mais completo. Ele é o que abraça desde o nascimento do Senhor Jesus até o relato das suas aparições pós-ressurreição. Então, nós teremos um conhecimento totalmente abrangendo mais coisas do nosso Senhor Jesus Cristo. E, com certeza, a nossa fé estará muito mais alicerçada do que uma fé vaga, porque muitas das vezes a gente conhece a pessoa aí fora, poxa, mas fala aí, fala do Evangelho. Não sei. Como é que você vai testemunhar? Como é que você vai falar da sua fé? O seu Deus, que entregou a vida por você na cruz do Calvário, ele não tinha que vir aqui, mas ele veio por graça e misericórdia, se esvaziou da sua glória, sofreu, foi escorraçado, chicoteado, teve as suas costas abertas, ele chorou, suou sangue, por causa do pavor do que ele sabia que recebia na cruz do Calvário, que está aqui também gravado, porque Lucas é médico, então ele relata como se fosse um médico. Ele passou por tantas coisas horríveis e nós não sabemos falar sobre a nossa fé. Chega a ser até estranho, né? Então, é importante que nós possamos ler, entender, pedir iluminação do Espírito Santo para que possamos ter uma fé fundamentada na verdadeira obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ficou quase como estudo, mas é isso aí, é para a gente aprender mesmo, porque é muito mais importante, às vezes, a gente aprender do que a gente, às vezes, se emocionar. É bom ter os dois, mas o entendimento é Ele que nos salva, porque se eu for só pela emoção, sem compreender que eu sou um pobre pecador e preciso do meu Senhor, que eu tenho que gritar para Ele todos os dias quando eu acordo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, eu estou condenado. Porque todos os dias o velho homem quer levantar junto conosco. E todos os dias nós temos que dar uma paulada para ele dormir de novo. E nós precisamos do Evangelho todos os dias de nossa vida. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, por este culto e por este estudo, Senhor. Nós entendemos mais uma vez que nós temos que tomar cuidados, porque existem ensinos que
não são inspirados por Ti, Senhor, que nos levam a outros caminhos. Mas nós lhe agradecemos porque o Senhor usou Lucas, aquele homem, para poder registrar esse evangelho para nós hoje, Senhor, e também registrar o livro de Atos dos Apóstolos, que é o início da Tua igreja. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos mantenha vivos e acedos na Tua Sagrada Escritura, que nós tenhamos ela como luz para o nosso caminho, para que ela venha nos iluminar, guiar as nossas decisões, para que nós não venhamos a tomar decisões por nós próprios, mas sim segundo a Tua vontade e o Teu querer. Que nós possamos ser cristãos verdadeiros, Senhor, que saibamos professar a nossa fé, porque a nossa fé ela não é apenas algo interior, mas ela é algo que é vivido. Nós devemos ser cartas escritas, nós devemos caminhar com o bom perfume agradável de Cristo. E nos ajuda, Pai, se nós não conseguimos caminhar desta forma, se nós ainda não temos o verdadeiro conhecimento de Ti, uma verdadeira conversão, se ainda não tivemos o nosso coração ainda mudado, Senhor, nós te clamamos que o Senhor mude, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta noite, que o Senhor revele essa maravilhosa boa nova a nós, que as escamas dos olhos caiam, que os tampões dos ouvidos sejam abertos e que em nosso coração seja derramado o Teu amor, para que nós possamos ler, entender, crer e aguardar, esperançosos, perseverantes no Teu retorno, no retorno do Teu Filho amado, para o louvor e glória do Teu nome. Nos leva, Pai, em paz para os nossos lares. Nos conduz nessa próxima semana que se inicia. Nos dê força, Senhor, para aguentarmos a barra que possivelmente cada um possa passar nessa vida, confiantes em Ti, que o Senhor está conosco até o fim dos tempos. Assim nós choramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vai terminar.